E, gente, nesse último bloco eu vou conversar com o presidente da Fundação João Mangabeira, ex-governador do estado, Renato Casagrande, que veio aqui para o Norte nesta semana, primeiro para fazer uma aula inaugural do curso de Engenharia de Controle e Automação do IFES, né? Nossa escola do IFES aqui do bairro Aviso, e também para um bate-papo, uma palestra sobre desenvolvimento regional em Soretama. Tudo bem, governador? Tudo bem, Cláudio. Alegria falar com você, alegria estar com todos que estão nos acompanhando. Bom, a gente pôde ver nas redes sociais a aula inaugural, né? O senhor, naquele bate-papo lá com a Sandra Bassani, né? Sim, a diretora. Com o Jadir Pella lá. Um momento de integração nesse primeiro contato aí dos alunos, né, com esse curso. O IFES que tem uma importância grande, né, na formação do jovem. O IFES já tem, Cláudio, aqui em Linhares, a unidade do IFES de Linhares, 890 alunos. Né? Então, a unidade que pode chegar a 1.200, já tem quase 900 alunos. Eu tive na inauguração do IFES aqui em Linhares como senador da República. O então presidente Lula esteve aqui, inaugurou ao mesmo tempo a unidade de Linhares, de São Mateus, de Nova Venécia e de Aracruz. Sim, então, até 2005, 2006, o Espírito Santo tinha 6 unidades de IFES, hoje tem 21. Então, assim, foi muito importante essa ampliação do IFES no estado do Espírito Santo e é muito bom para o desenvolvimento de Linhares o IFES de Linhares estar funcionando. E a aula inaugural foi para o curso de Engenharia de Automação, né, que é uma engenharia muito importante para o processo de desenvolvimento industrial, que é a vocação, o perfil do desenvolvimento de Linhares que nós estamos acompanhando. Então é muito bom a gente poder ter participado e ter feito esse debate com os alunos. Pois é, o IFES tem dado oportunidade a muitos jovens, né, de terem uma qualificação. Estou falando em política industrial, eu queria só fazer um registro. Eu estive há 15 dias atrás, na verdade um pouquinho mais, a véspera do Carnaval, na quinta-feira antes do Carnaval, eu estive visitando a fábrica de MDF. A fábrica que está no município de Pinheiros, na divisa com Pedro Canário, à margem da BR-101, de quem vai em direção ao Nordeste. Tá? Quem passa lá vê uma grande estrutura de uma fábrica que nós incentivamos no período em que eu governei o estado do Espírito Santo e que nós governamos o estado do Espírito Santo. E vai ser muito importante para o polo moveleiro de Linhares e para o polo moveleiro da região toda. Assim, certamente outras empresas se instalarão e vai poder usar o MDF produzido pela Placas do Brasil. É a principal matéria-prima dos móveis, a principal matéria-prima dos móveis. Então vai ser muito bom para a competitividade do setor moveleiro. E Linhares é o nosso principal polo moveleiro do estado do Espírito Santo e um dos principais do Brasil, mais moderno, e vai ganhar agora, a partir de março, abril, né, vai ganhar uma fábrica para essa região que vai ajudar muito a todas as atividades industriais. É uma região que precisa muito gerar emprego, naquela região de Pinheiros, ali região centro-norte. Casagrande, nesse contexto, o senhor veio falar sobre desenvolvimento regional ali em Soretama, na Câmara hoje, né? A região norte vinha assim numa toada muito forte, né, crescendo, né, até claro que por incentivos também da Sudene, mas enfim. E a gente, infelizmente, teve esse grande baque a partir de 2014, 2015, aquele puxãozinho no freio de mão. O senhor acredita, temos ainda potencial e condições de voltar a crescer na nossa região aqui? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Temos total condição de crescermos, sem sombra de dúvida. E a região norte cresceu muito, especialmente essa região aqui de Linhares, né, de atividades industriais ou empresas que se instalaram aqui no norte nesses últimos anos. Eu falei aqui da fábrica do setor moveleiro, que eu tenho certeza que vai crescer também e vai ganhar competitividade com a fábrica de pré-moldagem, com a fábrica de MDF, da Placa do Brasil. Nós conseguimos atrair a Itatiaia para Soretama, Volare Marco Polo Volare em São Mateus, a Oxford em São Mateus. São indústrias importantes para o desenvolvimento dessa região, a Placa do Brasil. Então eu tenho certeza que sim. O que aconteceu no Brasil? Estamos vivendo ainda uma grave crise. Esse ano acho que a gente está saindo da crise na área econômica e espero que a eleição nos permita sair da crise na área política. É bom que a gente torça e trabalhe para que a gente tenha um resultado equilibrado, de uma pessoa equilibrada para governar o Brasil nesses próximos 4 anos, a partir de 2019. Mas eu acho que a gente sai da crise política com a eleição de outubro de 2018.
Mas nós tivemos a crise desde 2013, 14, 15, 16, 17, mais de 5 anos de crise econômica profunda, e o governo do Estado do Espírito Santo deixou também de fazer investimento a partir de 2015. Então, nós temos uma ausência do governo federal, uma ausência do governo do Estado em obras de infraestrutura, em programas na área social, e nós temos, na verdade, também uma redução da atividade econômica das empresas privadas. Então, isso levou a um desemprego muito grande. O Brasil hoje tem 13 milhões de pessoas desempregadas. Ainda é um número altíssimo, um número muito alto, Cláudio. Então, assim, é bom que a gente aposte na retomada do crescimento e aposte, de fato, em governos que tenham audácia com responsabilidade para poder produzir as oportunidades. Esse debate vamos fazer hoje lá em Soretama. Lá em Soretama, que vai ser um debate importante. Governador, recentemente nós tivemos a inclusão de novos municípios na área de abrangência da Sudene, né? Aracruz, Itaguaçu e outros mais, né? Sem ela seria mais difícil, né? Aqui para nós, da região norte. Sim, tivemos por parte da Câmara, tem que votar ainda no Senado. Exato. Tá certo? Então, assim, a Sudene, nesse norte do Rio Doce, foi muito importante. Alguns municípios, pela localização, como o caso de Linhares, aproveita muito mais, porque é um município que tem água, que tem topografia apropriada, é o município da Sudene mais ao sul do Brasil, então Linhares aproveita mais, mas os outros municípios também, como já citei aqui, Soretama, São Mateus, agora Pinheiros, né, Pedro Canário também está aproveitando, mas a área da Sudene também financia a atividade agrícola, então o Banco do Nordeste também com juros subsidiados, também financia o produtor. Então, acho que foi muito importante para todo o norte que vivia assim marginalizado, a Sudene deu um alento, os incentivos do governo do Estado, com os incentivos do governo federal e as obras que nós fizemos no período que a gente governou o Estado. Isso tudo está ajudando a compor um ambiente novo de desenvolvimento para o norte do Estado do Espírito Santo. Finalzinho do ano passado, o senhor esteve na China, né, a convite do governo, para a apresentação desse projeto de desenvolvimento para 2050, né? Algo que para nós aqui não se fala muito, a gente pensa muito a curto prazo, né? O que o senhor pode trazer para nós e compartilhar aqui um pouco dessa experiência dos chineses? A China tem uma capacidade, lógico que eles não têm problemas políticos que nós temos aqui. Lá não tem a democracia que a gente tem aqui. Democracia dá trabalho, é verdade, mas não tem outro caminho a não ser a democracia. Mas como eles têm um governo muito centralizado e com muita disciplina política e um governo de cima para baixo, assim, sem muitos problemas para gerenciar nas relações partidárias e políticas. Não tem muitas contestações. Né? Então, mas eles têm um histórico e uma cultura de planejamento. Né? Então, eles aprovaram agora o planejamento até 2049, onde eles vão fazer 100 anos da Revolução Chinesa, né? De 1949 até 2049. Então, eles querem se inserir no mundo, né, como uma liderança importante, que hoje os Estados Unidos exercem e exerceram com mais intensidade. Hoje a China meio que divide um pouco com os Estados Unidos, que a Europa, essa liderança mundial, e eles querem se inserir de uma forma mais natural. Os Estados Unidos se inseriram de uma forma muito agressiva, interferindo nas instituições dos países e no destino dos países, colocando forças armadas para poder fazer guerra, fazer defesa, promover guerra, então desorganizar o Oriente Médio, por exemplo. E a China quer se inserir de forma mais natural, conquistando. Então eles têm isso claro na cabeça deles. Eles têm um plano para dentro da China. Eles querem que o país possa extirpar a pobreza extrema até 2020. O projeto arrojado, né? Não tenham mais pessoas pobres, extremamente pobres. Então, eles têm um trabalho para dentro da China para poder manter os chineses com oportunidades, porque é isso também que garante o sistema político deles. Quando você não atende ao anseio da pessoa, as pessoas ficam insatisfeitas e ficam inquietas, né? E aí pode desestruturar o sistema político deles. Nós estamos falando da população de bilhão, né? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É muita gente. Falando de Brasil agora, Casagrande, em relação ao cenário político partidário que começa a se desenhar, a gente está longe de outubro, quer dizer, parece que está longe, mas ao mesmo tempo não está. Como é que vem o PSB? E o senhor nota algum projeto
pelo menos um pré-projeto mais sólido aí, ou ainda não viu nada aqui? Eu acho que as coisas nós estamos fechando um ciclo político no Brasil, né, que começou com a eleição de Tancredo em 1985 no Colégio Eleitoral. De lá até agora, nós estamos com 33 anos de redemocratização brasileira. Os candidatos que vão se apresentar em 2018 são candidatos que estão na vida pública desde 1990. Mesmo políticos que nunca disputaram a eleição para presidente da República, como é o caso do Bolsonaro, já é deputado federal desde 1990. Já há algum tempo. Já. Mas o Alckmin já disputou a eleição para presidente da República, o Ciro já disputou, a Marina já disputou, tá certo? Então, o Álvaro não disputou, Álvaro Dias, mas também já foi governador do Paraná, senador da República, então já está na política há muito tempo. Então nós vamos fechar um ciclo político. As lideranças que disputarem a eleição nessa eleição certamente não disputarão mais em 2022, a não ser aquele que ganhar a eleição. Poderá ir para a reeleição em 2022. Então, fechado o ciclo político, é que a gente vai abrir um novo ciclo político a partir de 2022. Então, você está olhando para as candidaturas e não tem ninguém enchendo os olhos de ninguém, né? Está todo mundo assim, pô, em quem eu vou votar? Mas nós estamos ainda no início, daqui a pouco o quadro está se consolidando. Eu acho que já se consolidou aqueles políticos, ou aquelas pessoas que não eram da política e ameaçaram entrar na política. Nenhum, por enquanto, deu certo. Luciano Huck não deu ensaiaram não deu a pré-candidatura ainda mas não deu certo. Acho que a política é uma atividade muito complexa e muito dura. Né? Quem não está nela para entrar, assim, pensa muito, porque não é tão a política divide, parece. A política não junta. Né? Um apresentador de televisão como Luciano Huck, ele consegue a unanimidade de quem pensa de um lado e de outro. Agora, na hora que vai para a política, ele já arrumou 50% contra. Tá certo? Então, pensa muito. Então, assim, acho que os outsiders, que todo mundo fala, tá? Só o Joaquim Barbosa que não decidiu ainda o que fazer. O PSB até tem uma conversa com ele. Nosso partido vai definir a sua posição, o Partido Socialista Brasileiro, agora no mês de abril e de maio, né, para a gente poder deixar. Nós não temos uma candidatura própria por enquanto, então nós vamos ver qual é a melhor aliança dentro de uma visão equilibrada de um governo de transição para um novo período que nós vamos começar em 2022, que é um novo período político brasileiro. Sobre o ex-presidente Lula, ainda a gente está, né, nessa questão jurídica, que ele pode inclusive ser preso. O senhor acredita que há clima para uma disputa caso ele escape da cadeia, da prisão? Eu acho que o PT vai insistir com a candidatura do Lula até o fim, mesmo ele preso. Mesmo caso ele seja preso, o que os dirigentes do partido em nível nacional dizem é que eles insistirão com a candidatura de Lula. Mas a situação do Lula se complicou muito com a decisão colegiada, né, de condenação dele. Então, mesmo que insista com a candidatura do Lula, a aposta grande de todos no Brasil é que ele não conseguirá chegar à eleição, mesmo que se tente. Então, o PT terá que, no decorrer da campanha, substituir o nome do presidente Lula por uma outra liderança. Mas o PT é meio que condenado a disputar a eleição, para que ele tenha alguém que defenda o governo Lula, o governo da Dilma, né, que se defenda dos ataques que o PT vai sofrer no processo eleitoral. Então, seja um ou seja outro, eu acho que o PT está meio que condenado a ter uma candidatura à presidência da República. Perfeito. E o senhor, Renato Casagrande, ex-governador, qual o objetivo do senhor, né, como político, o PSB, como é que o PSB está se articulando para 2018 aqui no Espírito Santo? O senhor é candidato a governador novamente? Primeiramente, Cláudio, eu acho que você já me fez a pergunta no programa aqui no ano passado, né? Então, primeiramente, assim, a eleição vai começar dia 18 de agosto, as convenções são em julho, então nós temos um tempo ainda para definição. Eu tenho dito para as pessoas, e hoje estive em Sooretama e em Linhares, falando sobre projeto de desenvolvimento regional, projeto de desenvolvimento estadual. Eu avalio que primeiro, antes de definir candidaturas, é importante ter propostas. O que eu estou construindo, o que eu estou ajudando a construir no Estado do Espírito Santo, é um movimento político, é uma proposta política que seja implementada como alternativa à que está sendo implementada pelo atual governo do Estado. Que a gente trabalha com ética, com transparência, com democracia, com diálogo, a gente combata a arrogância, a prepotência, o autoritarismo, a falta de diálogo, que
que a gente trabalhe com responsabilidade fiscal, como foi importante a gente deixar o Estado do Espírito Santo organizado para a população capixaba. E hoje a população capixaba pode ver assim, a diferença entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. O Rio teve denúncia de corrupção no governo passado, o governador Sérgio Cabral usou o dinheiro de forma irresponsável e nós deixamos um governo totalmente organizado para a população capixaba. Como foi importante ter responsabilidade fiscal, que é a obrigação de um gestor, para a gente poder, usando bem o dinheiro, investir em segurança, que é a maior demanda da sociedade capixaba, né, pela desorganização da área de segurança pública no Estado a partir de fevereiro de 2017, segurança pública, saúde, educação, e em obras importantes para o desenvolvimento de todas as regiões do Estado do Espírito Santo. Tá aí, né? Minha obrigação é fazer a pergunta. Então, assim, a minha definição será um pouco mais adiante. Mais à frente. Mais adiante. Vamos primeiro, estou concluindo uma rodada em todos os municípios do Estado do Espírito Santo. E aí, daqui a pouquinho, nós vamos poder responder essa pergunta. De maneira mais clara. Eu me comprometo vir aqui e responder de forma mais clara essa pergunta que você está fazendo, tá bom? Eu agradeço muito aqui a presença do ex-governador, que é presidente da Fundação João Mangabeira, ligada ao PSB. Obrigado pela presença, Renato Casagrande. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Um abraço e bom trabalho para vocês. Muito obrigado. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a companhia de sempre. Você de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixando sugestões, a sua opinião, dicas, na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista também fica disponível no nosso canal no YouTube, é só acessar por lá. O telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.